Câncer, o que vem para você pelos próximos 15 dias é o que vamos saber aqui hoje nessa leitura. Lembrando que é uma leitura geral, ok? Coletiva, não força nada aí para você. É uma leitura assim temporal, né? Você pode contar a partir do dia que você está vendo para os próximos 15 dias, ok? Se você é novo, nova por aqui, Câncer, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal. Se você puder também chegar já deixando o seu like, o seu hype, é muito importante para que essa leitura ela possa chegar a mais pessoas e você me ajudar a continuar crescendo este canal, ok? E eu quero lembrar você, Câncer, que aqui na descrição você encontrará as informações sobre nossos serviços e produtos. Sempre estou e estarei indicando para você o nosso guia de banhos energéticos para que você tenha mais autonomia ao cuidar da sua própria energia. E aqui você encontra também as nossas formações para você que tem o chamado em se tornar tarólogo, cartomante. É a maneira que nós temos aí de contribuir com a sua missão, ok? Vamos lá então, abrir aqui com o povo cigano. Opchauri, o povo cigano que vem para Câncer nos próximos 15 dias, por favor. Que é importante eles saberem aqui hoje. Ok. O cão. A carta. O parque. A criança. Fundo de deck, o sol. Alguém aqui vai te falar, vai te passar, na verdade, uma informação sobre uma outra pessoa. E isso é como se mudasse a forma que você tem de enxergar essa pessoa. E essa pessoa que está passando a informação sobre a outra, tá? Ela é uma pessoa confiável. Então aqui não é fofoca, né? Não é uma questão de pessoas aí que vêm para poder falar da vida do outro, né? Aumenta isso, aumenta aquilo. Aqui eu poderia dizer que é um amigo, né? Dentro aí da raiz de interpretação dessa palavra, né? Amizade verdadeira, honesta, sincera e leal. Então aqui se, né, você receber aí pelos próximos dias uma fofoca, coisas do tipo, não é sobre isso que está sendo falado aqui nessa leitura, né? Então assim, utilize o seu discernimento e a sua sabedoria para de fato separar uma coisa da outra. Aqui é como se alguém que você confia vai te passar uma informação que só essa pessoa sabe, tá? Em relação a uma outra pessoa aqui presente na sua leitura, e essa outra pessoa, né, que aqui você vai ficar sabendo sobre ela, pode ser inclusive mais nova, mais novo do que você, e o que essa pessoa aqui confiável está dizendo, de fato é verdade. Só que muda a visão que você tem em relação a essa pessoa mais nova que aparece na sua leitura. Ó, isso traz alguma espécie de clareza. Tem algo aqui, Câncer, relacionado com comportamento, tá? Pode ser que você não entendia porque é que uma pessoa aqui se comportava de tal forma. E aí tem um amigo aqui, um colega, um familiar, alguém que você confia, chegando para você pelos próximos 15 dias e passando uma informação que vai ajudar você a entender por que é que essa pessoa se comporta dessa forma. Porque é que ela fala assim. Aqui tem algo, uma questão de comunicação, tá? Tem muito naipe de espadas, né? Aqui na leitura. Nós temos 7, 8, valete de espadas aqui. Por que a pessoa se porta de tal forma? E assim, é importante você saber, tá? É importante você saber isso, porque se está vindo aqui na sua leitura esse tipo de informação, é algo que é agregador na tua vida. Eu não sei, tá, Câncer, mas aqui eu vejo uma energia oculta nessa leitura que é o seguinte: alguns aqui de vocês podem ter feito aí vamos dizer, uma pré-imagem de alguém, tá? Onde você viu uma pessoa de um jeito, você vê ela num lugar sempre da mesma forma, e você pode aqui, de fato, ter visto a capa, né? Entre aspas aí, o que essa pessoa mostra ali, aonde vocês estão, ou de acordo com o que ela falou para você nesse primeiro impacto, né? Nesse primeiro momento, e você criou aqui uma imagem de alguém. Só que essa imagem, ela vai ser desconstruída, principalmente se você criou uma imagem negativa. A tal pessoa não é confiável porque ela fez tal coisa, né? E aí tem alguém aqui que é confiável falando algo pra você, que sabe sobre essa pessoa, pode ser até alguém comum, tá? Entre você, né? E entre esse alguém, e você desconstruindo uma imagem que você tem aqui de uma pessoa. Alguns aqui tem algo com uma criança, tá? Literal, né? A carta da criança aqui. Tá, vamos ver o que mais aqui. Ó, os ratos.
Olha, essa imagem, Câncer, que pode ter sido criada aqui, ou que você teve aí como percepção dessa pessoa, de alguma forma fazia com que você não queria muito saber dela, tá? Ou aqui é como se você sentisse que é melhor, era melhor ou é melhor se afastar dessa pessoa. Isso aqui, pessoal, antes, tá, da informação ela chegar até você. Porque depois que chegar, pode ser que você mude o seu comportamento. Pode ser que você mude, ó, a sua visão. Porque o que está vindo aqui é algo mais concreto, é algo mais explicativo, mais detalhado. Aqui pode ser uma parte da história de vida aí, ou de acontecimento de vida, né, da vida dessa pessoa. Alguns aqui é como se você não quisesse nem muito se aproximar da pessoa. Aqui é interessante porque desde o início da leitura, o espiritual ele traz uma visão, né? Você de um lado, a pessoa do outro lado de um cômodo, de uma sala, de um ambiente, você meio resistente em se aproximar daquela pessoa ali. Ó, virou aqui o trevo. E o chicote. Aqui realmente tem algo com a comunicação. Eu não sei, Câncer, se essa pessoa que ela falou algo para você em algum momento e assim depois não falou mais nada, e o que ela falou pode ter sido de uma maneira um tanto quanto assim, muito objetiva, ou até um tanto quanto ríspida. O chicote ele pode falar até de palavrões, né? Então de repente é uma pessoa que fala muitos palavrões e você criou ali uma imagem dessa pessoa devido a essa forma que ela tem de se comunicar aqui. Só que você encontrará, ó, 6 de ouros, né? Você encontrará aqui uma nova maneira de ver uma pessoa por conta de algo que você vai saber sobre ela entregue por uma outra pessoa aqui. O que é a carta da carta aqui, por favor? A árvore. Aqui vai ser contado para você uma história sobre essa pessoa. É como se fosse aqui parte da história de vida realmente de alguém. Ou aqui questões de família que tem a ver com essa pessoa aqui. Olha, se aqui é uma criança, tá? E não sei, você viu essa criança fazer alguma coisa, falar alguma coisa, agir de alguma forma, né? E você criou uma imagem em relação a essa criança aqui. É como se essa pessoa ela vai vir e contar algo para você relacionado aqui com a família dessa criança. Com o pai, com a mãe dessa criança. Que você não sabia, né? O livro aqui está fechado. Então que você não tinha acesso a essa informação. E aí você vai ligar aqui Lé com Cré, né? E você vai saber, tal criança se comporta de tal forma por conta disso aqui que agora eu sei. E aí você muda um pouco a visão em relação a essa criança aqui. E o mesmo para uma pessoa, tá? Só que aí para quem é que é uma pessoa, talvez a história não seja sobre família, tá? Seja sobre a vida da própria pessoa, que nada tem a ver com família em relação à história que você vai ficar sabendo aí. Interessante a sua leitura, né? Vamos aqui abrir um pouco mais com o tarô. Olha, interessante, pessoal, pulou aqui na mesa um casal, né? Rei de ouros e rainha de ouros. Então pode ser que você tenha amizade aqui com uma das pessoas que compõem esse casal, né? As cartas querem aqui falar, né? Vamos lá, vamos ver o que mais aqui com o nosso clássico tarô de Waite, Rider-Waite, né? O que mais, tarô, podemos saber para Câncer? Olha, interessante, ó, 4 de fogo, né? Exatamente o ambiente que a espiritualidade ela havia mostrado aqui na minha visão, na sua leitura. Aqui tem algum lugar em comum entre você e entre essa pessoa. Aqui o 4 de fogo ele pode falar até de casa, de vizinhança, né? Então pode ser que você tenha uma imagem de um vizinho seu que vai ser desconstruída por outro vizinho. Né? Um vizinho aí que você conhece há mais tempo, ou uma amizade que você tenha, que conheça esse vizinho. 9 de ouros. Dez de espadas. 2 de espadas. Eita, valete de copas. Vieram muitas energias, né? Ó, e os enamorados aqui. Fundo de deck 6 de espadas, que é você mudando, ó, a perspectiva que você tinha sobre essa pessoa. Tem alguma coisa aqui, Câncer, relacionada com relacionamentos, tá? Relacionamentos afetivos amorosos.
Eu não sei se aqui essa pessoa que vai falar pra você algo sobre a outra, ela já se relacionou com essa pessoa, porque aqui existe uma conexão, olha, entre alguém. E não é de você para com essa pessoa, tá? Não para a maioria de vocês aqui. O 9 de ouros aqui, quando ele pulou, eu escutei a palavra confiança. Então pode ser que alguém que você não confia muito, por algum motivo, né? E aí, a partir do momento que você ficar sabendo o que você vai ficar sabendo aí, você vai passar a confiar mais nessa pessoa. Porque aqui é como se tudo mudasse. 10 de espadas, né? Você muda a visão que você tem em relação a essa pessoa. É como se essa venda fosse tirada aí dos seus olhos por alguém, da tua confiança. Por isso que você acredita, né? E muda aqui a visão que você tem. Porque quem está trazendo para você a informação é alguém que você confia. O que é os amantes aqui, por favor? Rainha de fogo. 2 de fogo, 9 de espadas. Essa pessoa, Câncer, ela pode esconder, essa pessoa que eu estou falando aqui, a pessoa que, né, você vai ficar sabendo aí a informação sobre ela, ela pode esconder alguma espécie de sofrimento, tá, que ela tenha passado, ou que ela ainda passa, atrás de uma personalidade de uma pessoa forte, de uma pessoa decidida, de uma pessoa que sabe muito bem o que quer. Só que aqui é como se alguém, esse alguém, né, que você confia, viesse falar pra você parte aqui da história de vida dessa pessoa que gerou esse sofrimento. E aí, né, como você não conhece a pessoa, você vê ela como rainha de fogo. A rainha de fogo, ela pode ser vista como pessoas autoritárias, né, como pessoas assim muito independentes, como pessoas que fazem, né, o que tem que fazer, não tá nem aí pra ninguém, né, pessoas que podem incomodar o outro, inclusive, né, pessoas de uma personalidade forte, pessoas um tanto quanto assim também espiritualizadas, né, de gênio forte. Só que aqui é uma imagem, tá? Que a pessoa, ela acabou criando por alguma coisa que ela passou aqui. Que é o que provavelmente você vai ficar sabendo aí. Ó, isso está no passado dessa pessoa, tá? Por isso que hoje você vê ela assim, né? Ela criou, vamos dizer que uma armadura, né? Uma imagem, uma capa para se colocar aí na sociedade. O mago, ó, e cavaleiro de copas. Pode haver aqui, Câncer, depois que você ficar sabendo dessa questão, uma vontade, tá, da tua parte de se aproximar dessa pessoa. Lembra que eu falei pra você, ó, a torre, né? Lembra que eu falei pra você que eu via, né, você num lado, a pessoa no outro? Então, aqui tem essa questão de distância, por falta de informação que você não sabia. E aí, quando essa informação ela vem para você, você muda a tua visão, como eles mostraram aqui, e um novo ciclo se abre entre você e entre essa pessoa, no sentido aqui de possibilidade, né? Aqui não tem nada forçado. Mas aqui alguns vão sentir vontade de se aproximar dessa pessoa, por saber, assim, quem ela é fora disso aqui. Até porque, assim, né, o jeito que você vê o outro é muito mais sobre você do que sobre o outro, né? Por mais que o outro ele tenha, assim, criado uma imagem, né, para sair no mundo, na sociedade, né? Todo mundo usa máscaras, né? Você não é, por exemplo, na rua, a pessoa que você é dentro de casa, né? Você não se comporta na rua do jeito que você se comporta dentro de casa. Até porque na rua nem tem coisas, né, que tem dentro da sua casa para você se comportar de tal forma. Então, existe de fato, essa máscara social. E a depender dos lugares também que a gente vai, é demandado a gente se comporte de um jeito, né? Eu não vou me comportar na igreja como eu me comportaria numa balada. Você entendeu? Então aqui tem essa diferença. E aí aonde você vê essa pessoa aqui e tal, né? Ou a imagem que você criou dela, como eles falaram anteriormente, tem a ver aqui com o lugar que você vê essa pessoa. Ou a forma que essa pessoa se coloca aí quando você vê ela. Aqui pode ter pessoas que não falam aí muito com os outros, tá? Pessoas mais seletivas, né? O que é esse 10 de espadas aqui, por favor? Olha, rei de fogo, exatamente, né? Novamente aqui uma questão de um casal na mesa.
que não é sobre gênero, é sobre energia. Então aqui tem alguém realmente que mostra, né, em comum entre você e entre essa pessoa. Mesmo que o outro aqui, que é da tua confiança, né, não tenha intimidade com essa outra pessoa, ele sabe ou ela sabe aquilo que você não sabe. E aí isso acaba, né, trazendo essa energia de ser meio que incomum, né, entre vocês dois aí. É interessante a sua leitura. Algo mais aqui que eles precisam saber, tarô? E ele veio na mesa, né? 4 de fogo. Não virou. O pendurado. Ou seja, a tua visão mudou em relação à pessoa e também, ó, aonde ela se apresenta, onde você vê ela vai ser diferente. Alguns de vocês vão realmente, olha que interessante, né? 6 de ouros, se aproximar dessa pessoa, oferecer alguma coisa, tentar puxar a conversa aqui, trocar ideia, né? O 6 de ouros é a troca. Então eu falo com você, você fala comigo, a gente de repente começa a construir uma amizade, porque eu mudei a imagem que eu tenho de você. Né? Então aguarde aí pelos próximos 15 dias que tem essa informação chegando aí na tua vida, certo? Então é isso, Câncer, que eu tenho para você. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.